A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante relevante, bastante importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: por que Jesus Cristo disse, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Iremos pormenorizar, lançar luz acerca desta temática. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que outras pessoas venham ser alcançadas. Amém? Pois bem, iremos ler os versículos bíblicos que encontram-se em Mateus, capítulo 24, versículo 36, até o versículo de número 39, que nos diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele mencionou, ele foi o que mais falou sobre a sua vinda, A Bíblia Sagrada, precisamente os 4 evangelhos, é repleta Jesus falando que ele virá novamente buscar a sua igreja, buscar os seus, Temos João capítulo 14, Jesus fazendo aquela promessa ali, dizendo: eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar, voltarei novamente, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é um princípio bíblico dizermos que Jesus virá para buscar a sua igreja, Haverá aí uma segunda vinda, Temos Hebreus capítulo 9, versículo 28, 29, vai falar sobre a segunda vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós que somos dispensacionalistas clássicos, defendemos que a segunda vinda de Cristo, ela é composta por 2 fases. Primeira fase, arrebatamento, e segunda fase, a manifestação propriamente dita, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, Mas existe 2 conjuntos de passagens, na Bíblia Sagrada, São discrepantes, Umas falam sobre o arrebatamento e a outra fala, sobre a manifestação, depois do período tribulacional. Mas Jesus usou uma expressão aqui que é de grande valia para a igreja do século 21, Ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, Se observarmos, o período em que Noé viveu, o período em que Noé foi levantado, a Bíblia diz que a violência, permeava a terra, ou a violência adentrou nos homens. Então, naquele período havia violência, as pessoas estavam preocupadas mais com a sua vida secular, mais com casamento, com vida cotidiana, com mais do que a presença de Deus. Então, as pessoas estavam priorizando mais a vontade deles, do que a vontade de Deus. Então, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar claramente, que o período em que Noé viveu, a nação estava despreocupada com a sua vida espiritual, E se nós fazermos um paralelo, entre o período de Noé e o período em que estamos vivendo, presente século 21, existe aí um esfriamento espiritual, E isso mostra que o arrebatamento da igreja está às portas,
estamos vivendo os últimos dias para que aconteça o arrebatamento. E um dos pontos cruciais, é dizer que as pessoas se preocupam mais consigo, mais com as coisas seculares de sua vida, do que com o seu relacionamento com Deus. Então veja que o próprio Jesus falou. E como foi nos dias de Noé, como eram os dias de Noé? As pessoas estavam desprezando a presença de Deus. As pessoas estavam ignorando a mensagem que Noé transmitia. E se nós observarmos no período de hoje, hoje a igreja prega, a igreja anuncia, a igreja diz que o arrebatamento vai acontecer, e as pessoas estão desprezando esta palavra, esta mensagem que está sendo transmitida para estas pessoas. Então Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa vinda aqui é uma referência geral à segunda vinda, que é composta de duas fases, arrebatamento e a manifestação. Então, o arrebatamento acontecerá, e sabemos que estamos vivendo os últimos acontecimentos para que o arrebatamento aconteça, e muitos serão pegos aí de surpresa. Por quê? Porque não estão com as suas vidas preparadas para tal eventualidade, diferentemente da igreja. A igreja ela espera o arrebatamento, é um evento que a partir dele estaremos para sempre com o Senhor, conforme diz a própria Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Encontraremos o Senhor nos ares e a partir daí estaremos para sempre com o Senhor. Começa aí o estado eterno, começa a eternidade para a igreja a partir do arrebatamento. Então, como foi nos dias de Noé, o arrebatamento vai acontecer. As pessoas não estão dando crédito à palavra, as pessoas não estão querendo viver a palavra. Veja, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então não perceberam até que veio o dilúvio. Foi algo inesperado. Sabemos que essa perícope bíblica fala sobre também a iminência, que eu gravei um vídeo anterior provando que a iminência é uma doutrina bíblica. Então o arrebatamento acontecerá como foi nos dias de Noé. As pessoas não estavam dando crédito à mensagem de Noé, e o dilúvio veio, levou a todos, mas Deus preservou Noé e a sua família, porque deram crédito à vontade de Deus e não se contaminaram com a violência daquele período. Se observarmos em Gênesis capítulo 6, versículo 11, vai nos dizer assim: provando que a terra no período de Noé estava contaminada com a violência, eles estavam longe da presença de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11. E a terra estava corrompida diante de Deus, e estava cheia de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Então, havia violência, as pessoas não estavam querendo receber a mensagem que Noé estava transmitindo. Então, como nos dias de Noé, uma nação descompromissada com Cristo, estamos também vivendo no período de hoje. Há uma apostasia. Igreja, existem muitas, mas igrejas compromissadas com o evangelho cristocêntrico. O que é o evangelho cristocêntrico? É o evangelho que Cristo está no centro dele. Então, as pessoas estão pregando diversos evangelhos e estão se esquecendo do evangelho cristocêntrico, que é o que está escrito na palavra dele. Então, como foi nos dias de Noé? O arrebatamento se dará a qualquer momento,
E diante, né, daquilo que nós estamos vendo, uma nação descompromissada, buscando os seus próprios valores, né, buscando os seus próprios interesses. Por isso que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Tipifica ali, né, o arrebatamento também pré-tribulacional, né? Porque o dilúvio só foi derramado depois que Noé e a sua família adentraram na arca, né? Até os pós-tribulacionistas mesmo se equivocam, né, nessa interpretação. Mas Noé não foi tirado da terra para que o dilúvio sobreviesse sobre os habitantes. Mas a Bíblia diz que o dilúvio só foi derramado o dilúvio depois que Noé e sua família adentraram na arca. Mesma coisa será, né, no arrebatamento, né? A grande tribulação só começará depois que a igreja for arrebatada, né? Por isso que eu sou pré-tribulacionista. Acredito que a igreja será arrebatada antes do período tribulacional. É um princípio bíblico dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, o dilúvio só foi derramado depois que Noé entrou na arca, né? Então, a própria Bíblia está dizendo que o dilúvio veio, né? E as pessoas estavam preocupadas com os seus próprios interesses, os seus próprios valores era o que interessava naquele período, e estavam se esquecendo de sua comunhão com Deus. Fazendo aí um paralelo entre o período de Noé e esta presente passagem, né? A nação hoje estão preocupadas com os seus próprios valores, suas próprias coisas, e estão se esquecendo, né, do arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento está às portas, como foi nos dias de Noé. Noé vivia pregando para uma nação descompromissada. Assim somos nós. Estamos dizendo que o arrebatamento acontecerá e muitas pessoas não estão dando ouvido, mas temos a certeza que o arrebatamento da igreja virá, sem dúvida, né? E veja que o arrebatamento da igreja, ele se dará em um dia normal, né? Eu vou apresentar alguns versículos bíblicos aqui, que existem duas visões, né? A visão que muitos serão salvos, muitos serão arrebatados, outros não serão arrebatados, mas também, né, que o arrebatamento se dará em um dia que as pessoas estiverem trabalhando de forma normal, de forma contínua. É só lermos mais abaixo. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Veja que estarão trabalhando. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, isto fala para nós, né, que nem todos, né, vão provar do arrebatamento, mas também que ele se dará em um dia em que as pessoas estão em suas atividades de forma normal. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa cada dia se inscrever no nosso canal, compartilhar e que Deus nos abençoe.